Dark Souls 1, O Segredo do Jardim da Raiz Negra, narrado em primeira pessoa. A floresta estava estranhamente silenciosa quando atravessei o último arco de árvores. A luz do sol mal tocava o chão, filtrada por folhas antigas e espessas que pareciam observar cada passo meu. A névoa rastejava entre as raízes como se tivesse vida própria, me guiando para um lugar que eu não deveria conhecer. Logo entrei à abertura, um declive estreito, tomado por raízes enormes e retorcidas. Descia para a escuridão. Parecia uma ferida aberta na terra, e, mesmo assim, algo ali me chamava. Respirei fundo e iniciei a descida, sentindo a temperatura cair a cada passo. Quando alcancei o fundo, o ar mudou. O jardim da raiz negra se estendia diante de mim. Um vale silencioso onde o solo pulsava com uma energia estranha. Raízes negras emergiam da terra como ossos de um gigante enterrado, vibrando levemente, quase imperceptíveis, mas vivas. Caminhei com cautela. A névoa oculta silhuetas imóveis como troncos antigos, mas então percebi que algumas delas se moviam lentamente, deliberadamente. Guerreiros de madeira, corpos moldados pela própria floresta. Suas armaduras eram cascas, seus músculos eram fibras retorcidas. Não eram criaturas comuns, eram extensões do próprio jardim, guardiões silenciosos de algo que eu ainda não compreendia. Enfrentá-los era como lutar contra o ambiente inteiro. À medida que avançava, notei um padrão nas raízes. Elas se entortavam, convergindo, formando um caminho natural, como nervos conduzindo a um único coração. E esse coração pulsava forte, quanto mais fundo eu caminhava. Foi então que encontrei a clareira, um espaço quase circular, dominado por uma raiz colossal rachada no centro. Dela escorria uma seiva brilhante, verde e quente, que iluminava o lugar com um brilho fantasmagórico. O ar ali era denso, carregado de algo que lembrava a memória. Me aproximei e toquei a raiz. Imediatamente senti uma onda quente subir pelo braço. Imagens fragmentadas tomaram minha mente. Um pacto antigo, um protetor esquecido, uma força adormecida que a floresta tentava manter oculta a qualquer custo. E então entendi. Aquela floresta não era apenas um caminho hostil, ela era um guardião. Tudo ali, raízes, névoas, criaturas, existia para esconder algo preso sob o solo, algo que não desejava ser encontrado. Enquanto deixava a clareira, com a sensação de estar sendo observado por toda parte, percebi que o que eu havia visto era apenas o começo. O segredo do Jardim da Raiz Negra ainda estava lá embaixo, vivo e esperando. Dark Souls 1, A Batalha contra Moonlight Butterfly,
com o apoio da bruxa Beatriz. Assim que entrei na ponte, senti Beatriz se aproximar atrás de mim. A presença dela era calma, estável, como se a própria magia ao redor reconhecesse sua força. Foi então que a Moonlight Butterfly surgiu no céu. A criatura brilhava como vidro encantado, suas asas espalhando luz azulada por toda a ruína. Eu ergui minha arma e Beatriz levantou seu catalisador ao meu lado. Sem dizer uma palavra, entendemos o que deveríamos fazer. O primeiro ataque veio do alto, uma esfera verde cortando o ar em nossa direção. Desviei para frente enquanto Beatriz disparava um feitiço por cima de mim, interceptando parte da magia e desviando a atenção da borboleta. A explosão iluminou o céu e naquele instante percebi: lutaríamos como um só. A criatura lançou uma sequência de projéteis. Eu atraí a maior parte deles correndo pela ponte, chamando sua mira para mim. Atrás de mim, Beatriz se aproximava a cada janela de ataque, quer dizer, se aproveitava de cada janela de ataque, lançando feitiços precisos que atingiam o corpo luminoso da borboleta e forçava ela a recuar. Era como uma dança. Ela atacava de longe, eu pressionava de perto. Quando a borboleta preparou o laser, aquele feixe destrutivo que poderia varrer toda a ponte, me preparei para o pior. O brilho aumentava, a energia vibrava no ar. Agora, Beatriz! Gritei. Ela entendeu sem hesitar. Um grande orbe de magia roxa saiu do catalisador dela e colidiu com a borboleta no exato momento em que o laser estava sendo carregado. O disparo perdeu força e desviou, dando a minha chance de avançar sem ser atingido. A criatura, enfraquecida, começou a descer. Eu seguro, disse ela. Beatriz lançou uma chuva de feitiços, forçando a borboleta a pousar mais rápido. Assim que as asas tocaram a beirada da ponte, corri para a frente. Ataquei com tudo, cada golpe quebrando partes do brilho cristalino do monstro. Ela, atrás de mim, continuava aplicando pressão mágica, impedindo a borboleta de levantar voo imediatamente. Mas a criatura conseguiu escapar e voltou ao céu furiosa. Explosões de luz caíram sobre nós. Eu desviava, rolava, avançava. Beatriz, mesmo sendo alvo de alguns ataques, mantinha o foco e lançava feitiços para abrir caminho para mim. Estávamos em sincronia total. Quando a borboleta desceu pela segunda vez, já cambaleando, sabíamos que era o fim. Ela e eu atacamos juntos, eu com minha lâmina, ela com sua magia. Um último golpe meu rachou o núcleo luminoso da criatura. O último feitiço dela atravessou a rachadura e a borboleta se desfez em fragmentos de luz que flutuaram pelo ar. Ficamos em silêncio por alguns instantes, olhando os restos brilhantes desaparecerem como poeira encantada. Boa luta, disse Beatriz com um leve sorriso.
E eu soube, naquele momento, que aquela vitória não era minha, nem dela, era nossa. Dark Souls 1, A Perspectiva de Moonlight Butterfly, narrado em primeira pessoa. Eu desperto com o som suave do vento passando entre as torres esquecidas. Meu corpo não é carne, mas luz. Minhas asas brilham com a magia antiga que ainda ecoa no jardim da raiz negra. Magia deixada por meu Criador, o grande mestre que agora repousa em silêncio eterno no topo da torre. Eu sou Moonlight Butterfly, guardiã, relíquia, ou talvez apenas uma lembrança que se recusa a desaparecer. Todos os dias eu flutuo sobre a ponte estreita, iluminando as ruínas corrompidas pela passagem do tempo. Este jardim já foi belo, vivo, agora é apenas sombra e ecos. Nada cresce, nada canta, apenas eu. E então, certo dia, sinto uma presença diferente, um fogo familiar, mas distante. Uma alma forte, mas marcada pelo sofrimento. O escolhido chegou. Eu observo enquanto ele avança, pesado, cansado, mas determinado. Há algo nele, uma centelha de esperança que ameaça romper o véu de decadência que cobre Lordran. Eu, no entanto, meu dever permanece. Desculpa, pessoal. E, no entanto, meu dever permanece. Eu não falo, eu não penso como os humanos pensam, mas lembro do propósito que foi dado. Proteger o legado do Criador, proteger aquilo que resta. Me aproximo lentamente, minhas asas cortando o ar como lâminas de luz. O escolhido levanta seu escudo, gesto defensivo, prudente. Ele sabe que sou uma ameaça, eu sei que ele também o é. Lanço minha primeira rajada. A energia cintila como estrelas morrendo no vazio. Ele resiste, corre, se esconde atrás do próprio instinto de sobrevivência. Eu sigo dançando, flutuando de um lado para o outro da ponte. Meus ataques iluminam o céu escuro. Eu não atiro por ódio. Eu apenas cumpro minha existência. Depois de um tempo, sinto minha energia oscilar. Devagar, desço, como uma pétala de luz que decide tocar o chão pela primeira vez em eras. Ao pousar, estou vulnerável, mas é uma vulnerabilidade necessária, até para mim. A magia precisa descansar. O escolhido avança. Sinto sua lâmina atravessar minha luz. Meu corpo treme, fragmenta, mas não com dor. Eu não temo a morte. Eu já fui parte da eternidade antes. E enquanto me desfaço em partículas cintilantes, vejo o escolhido seguir adiante, rumo ao meu Criador adormecido. Talvez ele encontre respostas, talvez encontre apenas mais silêncio. Enquanto desapareço, deixo um último pensamento ecoar no vento. Que minha luz, ao menos por um instante,
tem iluminado seu caminho. E assim eu retorno ao nada, ou ao tudo, de onde toda magia nasceu. Dark Souls 1, Os Segredos de Darkroot Basin, ou seja, a depressão da raiz negra, narrado em primeira pessoa. Ao alcançar o fundo do vale, senti o ar mudar imediatamente. Darkroot Basin não era apenas uma área profunda, era como entrar em um mundo esquecido, onde a luz lutava para atravessar a névoa azulada que envolvia tudo. A água corria em silêncio pelos pequenos riachos, refletindo um brilho sobrenatural que parecia vir do próprio ar. As paredes enormes de pedra e raízes antigas formavam um círculo natural, como se o vale fosse uma câmara criada pela própria terra. Cada passo ecoava, cada respiração parecia mais alta. O silêncio ali dentro não era vazio, era cheio de expectativa. As árvores gigantescas inclinavam-se em direção ao centro, como se observassem a passagem de quem ousasse entrar. Algumas estavam retorcidas, outras quebradas, como se algo enorme tivesse movido por ali, em algum momento do passado. Havia marcas no chão, sulcos profundos, sinais de que forças antigas haviam deixado sua assinatura no lugar. O vento era estranho, ele não soprava de forma natural, parecia vir de baixo, das rachaduras entre rochas, carregando consigo um cheiro úmido, quase adocicado, como um perfume esquecido de eras antigas e distantes. A névoa se movia lentamente, mudando de forma, como se acompanhasse meus passos. E havia a luz, ao longe, no centro do vale, um brilho tênue surgia por entre a névoa, uma energia suave, pulsante, quase hipnotizante. Ela se refletia na água, criando ondulações de luz que pareciam vivas, como se a bacia ou Basin guardasse um coração próprio, ainda batendo. Quanto mais eu caminhava, mais sentia que o vale escondia algo profundo, algo antigo, algo que existia muito antes de qualquer morto-vivo pisar ali. Darkroot Basin era silencioso, mas não vazio. Era frio, mas não morto. Era belo, mas carregado de mistério. Enquanto explorava cada canto, as rochas cobertas de musgo, as quedas d'água estreitas, as sombras que se moviam com leveza estranha, uma certeza se formou dentro de mim. O Basin, ou a bacia, não é apenas uma parte do mundo de Lordran. Ele é um lembrete de que a natureza também guarda segredos, e alguns preferem permanecer enterrados. Ao deixar o local, senti que não tinha desvendado nada, apenas tocado a superfície de um mistério muito maior. Dark Souls 1, A Batalha contra a Hidra, narrado em primeira pessoa. Assim que desci pelas encostas úmidas de Darkroot Basin, ou depressão da raiz negra, senti o ar ficar mais pesado.
A neblina rasteira escondia um lago à frente, mas eu consegui ouvir um som profundo, como um rugido misterioso, como água sendo rasgada. A cada passo, gotas frias batiam na minha armadura. Eu sabia o que me esperava. A margem do lago era traiçoeira. As águas eram rasas no início, mas eu precisava avançar. A hidra estava lá, colossais cabeças serpenteando acima da superfície, olhos brilhando com uma fúria ancestral. Ela me viu antes mesmo de eu pensar em levantar o escudo. O primeiro jato de água veio como uma lança. Desviei por um instinto, sentindo o impacto explodir ao meu lado. A hidra rugiu e as ondas tremeram. Entrei mais fundo no lago. A cada passo, eu perdi o equilíbrio, afundando em uma lama invisível sob a água turva. Mas eu precisava me aproximar. Era a única chance de cortar as cabeças daquela criatura. Quando enfim alcancei a distância certa, as cabeças avançaram todas de uma vez. Levantei o escudo, senti a força esmagadora bater e quase arremessar meu corpo para trás. No breve espaço entre os ataques, ergui minha espada e golpeei com tudo. Uma cabeça voou, espalhando água e carne retorcida pelo ar. A hidra recuou, agitada, mas voltou com ainda mais fúria. Cada ataque era uma mistura de força brutal e caos. Eu precisava calcular cada passo para não escorregar, não cair em um dos abismos escondidos sob o lago. Um passo errado e seria o fim. Cortei mais uma cabeça, depois outra e outra. O rugido dela ecoou por todo o vale, estremecendo as árvores. A cada golpe, eu sentia meu corpo fraquejar, os braços pesados, mas não havia volta. A água estava gelada, o mundo parecia estreito, reduzido a movimentos precisos entre vida e morte. Por fim, restava apenas uma cabeça. Ela investiu com um ódio desesperado. Esperei, respirei, e quando ela tocou a superfície ao meu alcance, ataquei com um golpe final, profundo. A hidra desabou, suas últimas convulsões se misturando com ondas suaves que desapareciam lentamente. O lago ficou silencioso. A neblina voltou a dominar o ambiente e eu permaneci ali, respirando fundo, sentindo o peso da batalha escorrer do meu corpo. Mais um monstro derrotado e mais um passo na longa jornada que ainda tenho pela frente. Dark Souls 1, A Guardiã do Lago, a perspectiva da hidra, narrado em primeira pessoa. Eu existo antes mesmo que aventureiros pensem em empunhar espadas. Minhas cabeças cortam o vento, minhas escamas refletem a lua e minhas águas. Este lago profundo e silencioso são meu domínio. Sou a guardiã que vigia a fronteira entre a vida e o desconhecido.
Cada onda que se quebra nas margens ecoa meu nome. Cada passo que ecoa na mata anuncia intrusos. Por eras permaneci em silêncio, observando o véu que cobre Dark Root Basin, ou a depressão da raiz negra. Os mortos caminham, espíritos vagam, o vento sussurra lamentos, mas eu permaneço, imóvel, eterna, paciente, até que você chegou. Senti a vibração do chão antes de vê-lo, uma alma persistente, pequena diante de mim, mas brilhante como o fogo que insiste em não apagar. A água se agitou, meus múltiplos olhos o encontraram. A princípio, não ataquei, quis apenas observar. Humanos raramente sobrevivem ao primeiro encontro comigo. Mas você avançou. A lâmina refletiu minha face dividida em espelhos fragmentados. Então me movi. Cada cabeça como um raio, como um chicote feito de carne e poder. A água saltou. A névoa subiu. A batalha começou. Você não recuou. Golpes certeiros se tornaram cortes, um por um. Vi meus pescoços perderem a força, tombarem pesados sobre a água. Senti a dor espalhar como trovão por todo o meu corpo, mas continuei lutando, mergulhando e emergindo, tentando esmagá-lo com a fúria ancestral que corre em meu sangue. Por fim, restou apenas uma cabeça. A água já não era mais um espelho calmo, mas um campo de guerra. Sua respiração era pesada, mas seus olhos, firmes como a luz da bonfire. No último avanço, rompi a superfície para engoli-lo por inteiro e encontrei o aço. Silêncio. Meu corpo afundou lentamente, como se o lago me chamasse de volta ao descanso eterno. Não fui derrotado com facilidade, mas reconheço a alma forte quando a sinto. Enquanto afundo na escuridão das profundezas, deixo apenas uma lembrança. Eu fui a guardiã deste lago, e um dia, talvez, outra alma ousada venha despertar minha fúria novamente. Dark Souls 1, a luta contra o Golem Dourado e a libertação de Dusk de Olacil, narrado em primeira pessoa. O lago escuro me recebeu em silêncio, como se o mundo ali respirasse devagar. A neblina tocava a água calma, e meus passos eram engolidos pela imensidão de árvores antigas e esquecidas. Mas aquela paz não era completa. Havia algo errado, adormecido e prestes a despertar. O chão vibrou, as ondas se abriram, e então ele surgiu, o Golem Dourado, gigantesco e reluzente, como um guardião feito de luz presa em cristal. Seus movimentos pesados deslocavam o ar ao redor, e o reflexo dourado cegava meus olhos a cada passo. Eu segurei minha arma com força. Não havia caminho de volta. Ele atacou com brutalidade, um golpe que teria partido pedras ao meio se me alcançasse. Rolei para o lado,
sentindo o vento cortante da mão cristalina passando por onde minha cabeça estava um instante antes. A cada investida dele, o chão tremia e eu respondia com cortes rápidos, buscando rachaduras, buscando vulnerabilidades. Era como lutar contra uma montanha viva. Concentrei minha respiração, esperei, observei. Quando o golem ergueu os braços, preparando o ataque mais lento, mais fatal, eu avancei. Meus golpes se chocaram contra o cristal reluzente, abrindo fissuras douradas que se espalharam como veneno através de seu corpo. Um estrondo, um clarão, e o gigante desmoronou. Entre estilhaços brilhantes e luz fragmentada, alguém estava lá dentro. Uma figura frágil, envolta em magia antiga, finalmente livre. A batalha acabou. Eu tinha salvo Dusky Jolacil. Dark Souls 1 conversa com Dusky Jolacil após a derrota do Golem Dourado, narrado em primeira pessoa. Sob o brilho enevoado de Darkroot Basin, depressão da raiz negra, a respiração ainda pesa em meus pulmões. O corpo do golem dourado jaz desfeito atrás de mim, um amontoado de cristais quebrados, como se o próprio tempo tivesse desistido de sustentá-lo. Minha espada ainda vibra com o impacto da última troca de golpes, e por um instante tudo é apenas silêncio, até que o ar à minha frente ondula. Uma luz suave se dobra, como um véu sendo levantado do mundo, e dela surge uma figura, delicada, etérea, quase impossível. Uma mulher, de olhos antigos e voz que parece pertencer a outra era. Me aproximo devagar, com cautela e admiração. Você estava presa lá dentro? Minha voz escapa baixa, quase em incredulidade. Ela me olha com um misto de serenidade e gratidão. Seu nome é Dusky Jolacil, um lugar que ressoa estranho em minha mente, como um fragmento de história esquecido por todos. Ela fala com educação rara, agradecendo pela libertação, como se meu simples ato tivesse aberto uma janela para um tempo distante. Dusky conta que foi capturada, confinada naquela criatura cristalina, presa entre eras e memórias. Não sei por quem, nem por quê, mas sinto que há algo maior por trás disso. Uma sombra antiga, adormecida além do que podemos ver. Quando ela oferece ajuda, hesito apenas por um momento. A magia ao redor dela parece viva, sutil, poderosa. Se puder me ajudar, aceitarei, digo com respeito. Ela sorri, leve, quase melancólica. Promete compartilhar seus encantos, sua sabedoria, e diz que posso chamá-la quando necessitar. Suas palavras soam como um eco distante,
como se atravessassem séculos para alcançar este momento. Então, com a mesma suavidade com que surgiu, sua figura começa a desaparecer. A luz se dispersa, dissolvendo-se no ar abafado do bosque. Fico novamente só em Darkroot Basin, mas com a estranha sensação de ter tocado algo maior, um fragmento de história que o mundo esqueceu. E no silêncio das folhas que balançam ao vento, guardo comigo seu nome, Dusk de Olassil. Dark Souls 1, Dusk de Olassil, sua voz após ser libertada, narrado em primeira pessoa. Por tanto tempo, não ouvi nada além de escuridão e silêncio. Meu corpo estava imóvel, minha mente flutuava presa em cristal, e o mundo lá fora parecia distante, como memória de um sonho antigo. Eu não sabia quanto tempo se passou, horas, séculos. A noção do tempo se perdeu quando fui arrancada de Olassil e lançada a este lugar estranho, selvagem e frio. E então ouvi passos. Não era de um monstro, era de um ser corrompido pela magia. Eram firmes, determinados, humanos. Logo depois, vibrações, um estrondo, o som de aço contra cristal. Eu não podia ver, mas senti a prisão que me envolvia tremendo, rachando, cedendo. Quando a última camada se rompeu, a luz invadiu meus olhos como a aurora após um longo inverno. Respirei pela primeira vez em eras. À minha frente, o gigante dourado que me tinha mantido cativa desmoronava, estilhando-se como vidro sob o peso da derrota. Eu caí suavemente, como se uma mão invisível me devolvesse ao mundo. O chão era frio sob meus pés. O ar era úmido, denso, carregado do cheiro verde das árvores e do som da água correndo ao longe. Darkroot Basin, depressão da raiz negra, selvagem, mas viva. Olhei para aquele que me libertou, um guerreiro silencioso. Não sei seu nome, nem seu destino, apenas que chegara até mim apesar do perigo. Senti meu coração apertar. Havia alívio, havia gratidão e havia tristeza, pois mesmo livre, eu sabia a verdade. Tudo o que restou de Olassil é memória, um eco apagado na corrente do tempo. Eu sou sua testemunha e sua ruína. Mas naquele instante, eu não chorei, apenas senti o vento tocar meu rosto, suave como mão de um amigo que já não existe. Depois de tanto tempo submersa na prisão cristalina, a vida soou estranha, bela, dolorosa, um presente ainda desconhecido. Olhei o guerreiro em minhas palavras, frágeis mas sinceras. Nasceram como quem aprende a falar de novo. Obrigada por me devolver ao mundo. Não sei que caminho seguirei,
nem quanto posso oferecer como retribuição, mas sei que respiro, sei que existo, e isso, depois de tanto silêncio, é tudo. Dark Souls 1 conversa com Dusk de Olasil em Darkroot Basin, Depressão da Raiz Negra, narrado em primeira pessoa. A névoa leve se dissipava sobre a água calma, e o som distante da hidra já não ecoava com o mesmo peso. O bosque estava silencioso, calmo demais para um lugar tão próximo da morte. No meio da clareira, o sinal se formava, luminoso, tremulando como um convite. Me aproximei com cautela, sentindo o ar mudar, como se o próprio tempo segurasse o fôlego. Estendi a mão. A luz respondeu. E então ela surgiu, Dusk de Olasil, delicada, quase frágil, como se o vento pudesse carregá-la de volta ao passado de onde veio. Vestia em tons suaves e seus olhos pareciam carregar eras de conhecimento, mas também tristeza. Havia algo nela que nenhum outro ser daquele mundo possuía: gentileza. Ela inclinou a cabeça, me observando com curiosidade serena, como se tentasse compreender quem eu era diante dela. És tu quem me libertou da prisão de cristal? Sua voz era suave como um sussurro, mas clara como água pura. Assenti. Não havia necessidade de palavras. Ela sorriu, um sorriso pequeno, grato, quase tímido. Dusk falou de Olasil, sua terra distante, agora perdida no tempo. Contou que pertencia a uma era antiga, diferente, onde as pessoas estudavam a luz e a magia com humildade. Não havia arrogância em sua postura, apenas respeito pela vida e pela história. Me ofereceu ajuda, magia, conhecimento, aprendizado. Uma troca justa, segundo ela, pela liberdade que lhe concedi. É estranho como certas pessoas iluminam lugares escuros apenas com a própria presença. Naquele momento, percebi que Dusk era uma delas. Eu a vi como quem encontra uma voz rara em meio ao caos. Ela falava com calma, com um leve brilho melancólico, como alguém que sabe que não pertence mais àquele tempo. Havia gratidão, mas também saudade. E mais que isso, um destino que eu ainda não compreendia. Quando seu tempo no mundo começou a se dissipar, ela me deixou uma promessa, que se eu chamasse por ela novamente, ela viria. A luz ao redor do seu corpo cresceu, dançando entre as folhas, e num último gesto, Dusk agradeceu mais uma vez, voz suave, calorosa, quase um eco, e então desapareceu. Fiquei ali, só com o som do vento passando pelas árvores e com a sensação de que acabei de tocar algo belo e efêmero. Uma lembrança que não pertence totalmente a este mundo, nem ao meu.
Dark Souls 1, Dusk de Olacil, sua voz em Darkroot Basin, narrado em primeira pessoa. O mundo ao meu redor vibra como a superfície de um lago perturbado por uma pedra invisível. Por tanto tempo, permaneci suspensa neste espaço tênue entre memória e esquecimento. Mas agora algo se agita, algo desperta. Sinto uma chamada, uma invocação. O véu entre minha alma e o plano físico começa a se abrir. E então eu percebo. Alguém me estende a mão através do tempo e da névoa, não com palavras, mas com intenção. Um guerreiro, ainda desconhecido, deseja minha presença. A água de Darkroot Basin brilha como um ouro líquido enquanto minha forma se recompõe. Primeiro a sensação, fria, leve, quase líquida. Depois o corpo. Frágeis contornos de magia e lembrança. Por fim, a voz, como se eu estivesse recuperando algo que nunca deveria ter perdido. Eu me materializo devagar, emergindo do vazio com a delicadeza de um sonho antigo, retornando ao consciente. O guerreiro está diante de mim. A armadura manchada, a espada marcada pelo peso de batalhas anteriores. Ele respira, observa, mas não teme, o que me intriga e conforta. Por um instante, a realidade oscila e vejo não só o presente, mas fragmentos do passado. Corredores iluminados de Olacil, estudos refinados, sorrisos desaparecidos. Tudo isso se mistura ao som suave da água batendo nas rochas. Então eu falo. Minha voz é calma, etérea, como se pertencesse mais ao vento do que à minha própria garganta. Eu sou Dusk de Olacil. Cada palavra nasce com um peso doce e triste. Quero agradecer, mas também temo, pois se fui invocada, é porque a história ainda não terminou. Há algo à minha espera, algo que exige que eu permaneça, mesmo além do que deveria existir. Observando o herói, sinto uma estranha confiança. Ele não me olha como uma relíquia do passado, nem como um fantasma perdido. Seus olhos carregam um objetivo, e eu me vejo refletida ali, como uma chama pequena buscando não apagar, desculpa pessoal. Ofereço meu auxílio, meu conhecimento, minha magia, não como dívida, mas como esperança. Se este ser ousado conseguiu romper o cristal que me aprisionava e agora me chama de volta ao mundo, talvez ainda exista salvação para tudo o que perdi. Talvez até mesmo para Olacil. O vento passa por mim como um sussurro. Estou aqui, presente novamente. A invocação se completou. O herói deu voz à minha existência. E agora, juntos, caminharemos através das sombras deste vale antigo. E enquanto minha essência reluz gentilmente sob a luz filtrada da floresta, eu compreendo.
A história recomeça a partir deste momento. Dark Souls 1, Ravel, a Rocha. Batalha narrada em primeira pessoa. Entrei na torre em silêncio, sentindo o ar frio bater contra a armadura, enquanto a porta pesava ao se fechar atrás de mim. Aquele lugar não parecia apenas velho, parecia vivo. Pedras gastas, cheiro de poeira antiga, um eco distante que mais lembrava a respiração do que vento. Eu sabia que não estava sozinho. À minha frente, numa câmara pouco iluminada, a sombra de um guerreiro ergueu-se como um monumento. Ele não precisava anunciar quem era. Todos em Lórdain conheciam aquele nome: Ravel, a Rocha. Seu elmo de pedra refletia a luz fraca como um olho imóvel e atento. Ele não falou, não hesitou, não demonstrou dúvida, apenas levantou o enorme dente de dragão, uma arma capaz de esmagar até o mais orgulhoso cavaleiro como se fosse barro fresco. Meu coração pesou na garganta. Um único golpe e tudo acabaria ali. Respirei fundo, firmei o escudo e avancei. O primeiro impacto foi como ser atingido pela própria montanha. Meu braço vibrou inteiro, quase cedi. Ravel caminhava como um gigante, lento, mas inevitável. Cada balanço de sua arma carregava séculos de força. Não havia espaço para erro, para orgulho ou vaidade, apenas sobrevivência pura. Tentei circular, procurando abertura. Ele respondeu com brutalidade. O chão tremeu. A parede atrás de mim rachou com o impacto de sua investida. Era como lutar contra a própria terra. Mas, entre a fúria e o peso dos movimentos, vi um momento, uma brecha curta, quase inexistente. Ataquei com tudo, aço cortando o ar e mordendo o limite da armadura. Ravel recuou, não por fraqueza, mas como quem reconhece um adversário digno. Ele ergueu a arma para o golpe final, e eu fui mais rápido. Minha lâmina encontrou o ponto certo. Ravel parou, firme como sempre, e caiu como uma montanha que finalmente descansa. Silêncio. A torre não parecia mais ameaçadora, apenas testemunha. Eu, ofegante, senti o sangue pulsar como o tambor de guerra vencida. A rocha estava caída, mas sua presença não havia desaparecido. Ficou em mim, no peso da vitória, no frio da lembrança. Eu não derrotei apenas um guerreiro, eu atravessei uma lenda e saí vivo. Dark Souls 1, Ravel, a Rocha. Sua perspectiva da batalha, narrado em primeira pessoa. O vento frio serpenteia pela torre onde guardo meu posto, açoitando a pedra de meus ombros e meu escudo como se desejasse me esculpir ainda mais rígido.
Estou só, e isso nunca me incomodou. A solidão é o preço da disciplina, a prova de que permaneço firme onde tantos já caíram. Sou Ravel, a rocha, não cedo, não recuo. Os passos ecoam pela espiral de pedra, lentos no início, depois mais decididos. Outro guerreiro busca passar por mim. Apertam-se as correias do meu grande escudo. Minha mão envolve o cabo do meu dente de dragão. A arma pesada como culpa, final como sentença. Cada fibra do meu braço vibra com o peso que só aqueles devotados à força conhecem. Ele surge no campo de visão, um guerreiro estranho, com brilho nos olhos, aquele brilho faminto de quem acredita que pode enfrentar um gigante com apenas a própria vontade. Reconheço essa chama, já a vi apagar muitos. Nenhuma palavra é trocada. Carrego meu corpo colossal para a frente. O chão treme sob meu passo. O aço do inimigo levanta-se defensivo, mas eu sei que sua lâmina é pequena diante da minha convicção. O primeiro golpe é sempre um aviso. O meu desce com o peso de uma avalanche. O choque reverbera pelo corredor estreito. Ele recua, cambaleando, mas não cai. Persistente, insolente, talvez digno de respeito, ainda que eu não o demonstre. Giro os ombros, preparo outro ataque. Ele tenta me rodear, tenta ser rápido, mas eu sou a muralha. Meu escudo detém sua lâmina como quem afasta um inseto. Avanço novamente, impiedoso. O guerreiro sente um impacto, sua postura quebra, uma abertura. Minha arma sobe uma última vez, como um meteoro prestes a cair. E então ele escolhe arriscar tudo. Rola para baixo do meu braço, corta minha guarda, golpeia o flanco exposto. Dor, não paralisante, mas real. Dor que desperta algo em mim. Esse não é como os outros. Ele retorna, insiste, respira pesado, porém firme. O duelo se transforma. Não é mais execução, é combate. Minha força contra sua astúcia. Meu avanço contra sua esquiva. Minhas convicções contra sua sobrevivência. A torre vibra com nosso confronto. Cada golpe ecoa pela rocha como trovão de guerra. Sei que posso esmagá-lo em uma única pancada perfeita. E ele sabe também. Talvez seja isso que eu mantenha ali. A possibilidade de ser lembrado. O fim chega não com ódio, mas com clareza. Ele encontra o momento. Sua lâmina atravessa minha defesa. E por um segundo sinto o mundo ficar mais leve. A força se desfaz. O peso some. A arma cai. Minha última visão é daquele guerreiro, arfando, vitorioso, mas marcado pelo esforço, não por sorte,
por mérito, e isso me basta. Mesmo caído, sou rocha, mesmo derrotado, sou lenda. E se outro vier, que enfrente a muralha como ele fez, que prove seu valor diante de Ravel, a rocha permanece. Dark Souls 1, a conversa com Alvina, a gata do Pacto da Floresta, narrado em primeira pessoa. A névoa ainda pairava baixa sobre o chão úmido quando avancei por entre as árvores retorcidas de Darkroot Forest. Cada passo ecoava como um sussurro entre galhos antigos, e a sensação de que algo me observava crescia a cada metro percorrido. A floresta parecia viva, e eu, um intruso. Foi então que ouvi o som, não o rugido de uma fera, nem passos de um inimigo, mas uma voz suave, quase felina, que parecia surgir de todos os lugares ao mesmo tempo. Humano, intruso. Meu corpo se tensionou, ergui o escudo, procurando a dona daquela voz, até que os arbustos diante de mim se moveram sozinhos, e dela surgiu uma gata cinzenta, alta para um felino comum, com olhos que brilhavam como duas luas presas na noite. Apenas observei por um instante. Não parecia hostil, mas seu olhar pesava como julgamento. Tu caminhas na terra dos caçadores da floresta, ela disse, cada palavra arrastada com elegância. Eu sou Alvina, guardiã do pacto. Senti o mundo ao meu redor silenciar. Era como se toda a floresta aguardasse minha resposta. Não venho com intenção de conflito, murmurei, baixando a espada. Por um segundo, imaginei os espíritos que tombaram ali, guerreiros, cavaleiros, viajantes como eu, caçados sob permissão daquela criatura que agora me encarava. Alvina se aproximou, tranquila, como quem conhece todos os segredos das sombras. Se é o que dizes é verdade, humano, então talvez seja útil. Jure lealdade à floresta, torne-te caçador, e nós não serei inimigos. Senti o peso da decisão. Uma aliança com ela significava proteção, mas também dever. Vigilância e sangue derramado por aqueles que ousassem pisar ali, como eu fizera. Por um momento, imaginei vestir um manto de caçador, defendendo a névoa, caçando intrusos, como um fantasma entre árvores. Respirei fundo. Aceito. Alvina inclinou a cabeça, como se tivesse esperado por isso desde o início. Então, humano, a floresta te reconhece. Caminhe em silêncio, ataque sem hesitar, e o pacto te recompensará. Sua voz desapareceu como vento entre folhas, e a gata sumiu na névoa com a mesma naturalidade com que havia surgido. Agora, eu não era mais um intruso, era parte da floresta, parte das sombras,
parte dos caçadores. E a cada passo que dei ali em diante, senti olhos nas copas das árvores, mas não eram mais hostis, eram aliados. Dark Souls 1, a voz de Alvina, guardiã da floresta, narrado em primeira pessoa. As árvores sussurram meu nome enquanto caminho entre elas. Sou Alvina, guardiã silenciosa de Darkroot. A sombra felina que observa, julga e decide quem merece caminhar sob este teto de névoa antiga. A floresta é meu lar e meu legado. Aqui, onde o musgo cobre o passado e o tempo corre devagar, poucos sobrevivem tempo bastante para me ouvir falar. E hoje, mais um intruso atravessa os limites que protejo. Ele surge entre os troncos, ofegante, manchado de poeira e de coragem. Seus passos são inseguros, mas persistentes. Não é o primeiro, e dificilmente será o último, a tentar atravessar este território proibido. Mas algo nele me chama a atenção. Não há arrogância em seu olhar, apenas determinação. Me aproximo, silenciosa como a noite. Quando ele finalmente percebe minha presença, congela. Meus olhos fitam o dele, e então falo com voz suave e ao mesmo tempo carregada de autoridade. Vejo que ousastes entrar na floresta que guardo. Dou uma volta ao seu redor. Estudo o cheiro de batalha impregnado em sua armadura, a respiração pesada de quem já enfrentou destino e morte mais de uma vez. Humanos, sempre com pressa, sempre com fome, mas talvez tu sejas diferente. Meu rabo serpenteia pelo ar enquanto circula seu corpo. Ele não ergue a espada, ele espera, escuta. Isso já o torna mais digno que muitos. E então lhe ofereço o que poucos recebem. Posso permitir cruzar estas terras sem que os espíritos da floresta te dilacerem. Meu tom se torna baixo, quase um ronronar grave. Mas nenhuma proteção é gratuita. Há um pacto se assim desejares. A brisa sopra. Os galhos churnem como se esperassem sua resposta. O pacto não é apenas proteção, é vínculo, lealdade, sangue que se une ao verde eterno. Explico com paciência, quase como um convite envolto em seda e presas. A floresta é viva e aqueles que a servem tornam-se parte delas. Se comprometeres, lutarás em seu nome, protegerás suas raízes, atacará os que ousarem profaná-la. Ele hesita, e nesse momento eu o avalio de verdade. Não pelo medo, mas pela dúvida, pois só os que escolhem com consciência são valiosos para mim. Dou mais um passo, ficando diante dele.
olhos brilhando como duas luas refletidas em água escura. Diz, viajante, queres caminhar sob minha proteção? Queres juntar à floresta tua lâmina? Silêncio, a decisão que pesa mais que o aço, mas ele aceita. Sinto o pacto selado na respiração da floresta. O ar se densifica. Os espíritos silenciam em reverência. Agora ele não é mais um intruso, é parte do meu território, peça viva do que protejo. Chego perto do seu ouvido, minha voz tão suave quanto letal. Bem-vindo, filho da névoa. A partir de agora, lutarás ao meu lado e sob meu olhar. Não há retorno para quem jura fidelidade à floresta, mas há propósito. E eu observo, sempre, guardiã, juíza, sombra eterna, porque eu sou alvina e a floresta é meu juramento. Dark Souls 1 conversa com Shiva do Leste, narrado em primeira pessoa. Caminhei com atenção pela floresta densa até enxergar um guerreiro de postura impecável, parado entre as árvores como uma estátua viva. Sua armadura exótica refletia a pouca luz que penetrava o matagal. Era impossível não reconhecê-lo. Shiva do Leste. Assim que me aproximei, ele virou o rosto lentamente, sem mover o resto do corpo, como se já soubesse que eu estava ali, muito antes de eu mesmo perceber. Ah, então você é o novo por aqui. Sua voz era firme, porém tranquila, a voz de quem já viu inúmeras batalhas e saiu delas sem pressa. Atrás dele, seu guarda-costa parecia imóvel, silencioso e intimidador. Eu sou Shiva do Leste, capitão da tropa do Pacto da Floresta. Ele apoiou a mão sobre a bainha da grande lâmina curva em sua cintura, não como uma ameaça, mas como parte natural de sua presença. E este aqui atrás é meu guarda-costa. Não fala muito, na verdade, não fala nada, mas é melhor assim. Shiva inclinou ligeiramente a cabeça, me estudando como se analisasse meu estilo de combate, apenas pelo jeito que eu respirava. Se vai andar pela floresta, é bom conhecer as regras. Muitos acham que este lugar é apenas um atalho e acabam mortos antes mesmo de entender o porquê. Ele deu um sorriso curto, meio humor, meio aviso. Mas vejo que você tem potencial. Talvez seja mais esperto que os outros aventureiros que vieram parar aqui. Seu olhar desceu discretamente para minhas armas e armaduras. Viajo por muitas terras e sempre encontro equipamentos raros, coisa que você não acharia nem em sonhos. Ele fez um gesto suave com a mão. Com almas suficientes, posso conseguir algo que combine com seu estilo. Por fim,
Shiva endireitou a postura ainda mais firme, ainda mais imponente. Se quiser seguir o caminho da lâmina, fale comigo. Então, com um tom mais sério, e lembre-se, nesta floresta, ninguém é realmente seu amigo. Ele voltou a ficar imóvel, como se a própria floresta respirasse ao redor dele. E eu entendi que a conversa tinha terminado. Dark Souls 1, a voz de Shiva do Leste, narrado em primeira pessoa. Eu sou Shiva, Shiva do Leste. Viajo pelo mundo não por glória, mas pela arte do combate e pela busca por armas raras. Cada lâmina carrega uma história e eu quero ouvir todas. Por isso me juntei aos caçadores da floresta. Aqui, no santuário de Alvina, sempre chegam guerreiros fortes e equipamentos ainda mais interessantes. Quando te vi pela primeira vez, percebi de imediato. Você não era como os outros mortos-vivos que vagam sem propósito. Seus passos eram firmes, seus olhos determinados. E determinação é valiosa. É algo que pode ser moldado, assim como o aço forjado. Me aproximei sem pressa, minha katana repousando na cintura, minha mukarum, sua lâmina ainda marcada pelas batalhas anteriores. Saudações, eu disse, com o respeito e a cortesia típicos da minha terra natal. Eu sou Shiva, Shiva do Leste, sirvo a Alvina, por enquanto. Observei você, tentando entender suas intenções. Aqui na floresta, confiança é um bem raro, mas às vezes alianças temporárias servem a propósitos maiores. Falei do meu ofício, da minha paixão, armas exóticas, armas lendárias, armas proibidas, e fiz questão de deixá-lo saber. Se há algo que você busca, eu posso conseguir, por um preço. Quando precisar de ferro de verdade, eu disse, venha falar comigo. Enquanto conversávamos, percebi que você ouvia com atenção. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez ambição. Em qualquer caso, isso me servia bem. Mas há algo que sempre digo a todos que encontro. Não julgue quem caminha pela sombra. Às vezes, é na escuridão que encontramos as melhores oportunidades. Dei um leve sorriso, como quem sabe mais do que diz, e finalizei. Alvina confia em você, e eu também, por ora. Sirva bem, e talvez eu lhe mostre armas que os olhos comuns não deveriam ver. Com isso, dei meia volta, acompanhando meu guarda-costas silencioso. A floresta é traiçoeira e há sempre mais um intruso para lidar. Mas ainda assim, pensei, sim, este morto-vivo talvez seja digno de caminhar ao meu lado, mesmo que por pouco tempo. Dark Souls 1,
Conversa com o guarda-costa de Shiva do Leste, narrado em primeira pessoa. A névoa de Darkroot Garden se arrastava pelo chão como se tivesse vida própria. Cada passo fazia as folhas úmidas cederem sob minha bota, e o silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som distante de criaturas que eu preferia não encontrar. Segui por um trecho estreito, entre raízes retorcidas, até avistar uma figura parada na sombra de uma grande árvore. Não precisei muito para reconhecê-lo. O guarda-costa de Shiva do Leste, imóvel, sólido como uma muralha. Ele parecia mais uma parte da floresta do que um homem. Me aproximei devagar. Mesmo sem se mover, senti o peso do olhar dele me acompanhando. Era como ser analisado por um predador. Fique longe de problemas, e do Shiva também. A voz dele cortou o ar, firme, direta, sem espaço para interpretação. Parei a alguns metros. Seu tom não era de aviso, era de ordem. Tentei avançar um pouco, apenas o suficiente para tentar um diálogo. Bastou isso para a mão dele se mover até o cabo da arma. A névoa envolvendo seu corpo tornava a cena ainda mais ameaçadora, como se a floresta inteira o protegesse. Não dê mais um passo. O vento balançava os galhos acima de nós, mas ele permanecia absolutamente imóvel, atento a qualquer detalhe do meu movimento. Eu podia sentir a lealdade dele como um muro invisível entre nós. Não quero problemas, respondi com calma. Ele inclinou levemente a cabeça, mas sua expressão não mudou. Se causar problemas, eu acabo com você. Aquela frase ecoou pela floresta como um juramento. Em Darkroot, onde espíritos e guerreiros perdidos vagam sem rumo, ele se destacava como uma sentinela implacável, alguém que existe apenas para proteger Shiva, custe o que custar. Entendi então que insistir seria inútil. Ele não estava ali para conversar, estava ali para vigiar. Me afastei devagar, sentindo os olhos dele me acompanharem até desaparecer entre a névoa. Não houve ataque, nem provocação, apenas a certeza de que, se eu desse um passo errado, aquele guerreiro me derrubaria antes mesmo que eu percebesse. Naquela floresta repleta de perigos, o guarda-costas era, sem dúvida, um dos mais silenciosos e mais letais. Dark Souls 1, o Ninja do Oriente. A voz do guarda-costa de Shiva, primeira pessoa. Eu senti sua presença antes mesmo de ouvi-lo pisar na relva úmida da floresta. A névoa de Darkroot sempre esconde os incautos, mas nunca esconde o cheiro de alguém que carrega dúvidas e coragem ao mesmo tempo. Quando ele se aproximou,
Mantive a mão firme na empunhadura da minha lâmina curva, não por medo, mas por hábito. Protejo Shiva, este é o meu propósito. O guerreiro parou diante de nós, observando a postura descontraída de Shiva, sempre com aquele sorriso despreocupado, como se nada neste mundo pudesse feri-lo. Eu, por outro lado, permaneci imóvel, olhos atentos atrás da máscara. Cada detalhe importa. Cada respiração do estranho dizia algo. Força, disciplina e uma pitada de imprudência. Shiva conversou com ele primeiro, como sempre faz. Palavras sobre armas exóticas, técnicas orientais, promessas de poder para aqueles que sabem ouvir. Enquanto meu mestre falava, eu estudava o visitante. Medo? Nenhum. Respeito? Talvez. Curiosidade? Com certeza. Meu dever não é julgar. Meu dever é reagir. Quando o guerreiro tentou se aproximar mais do que deveria, dei um passo à frente, silencioso, mas firme. Não precisei falar. Minha presença bastou para lembrar que Shiva não está só. Sou a sombra ao lado dele, o corte inevitável, a lâmina que age antes do pensamento. O estranho recuou levemente. Seus olhos encontraram os meus, e por um instante vi compreensão, o aviso. Guerreiros se reconhecem, mesmo quando separados por máscaras. Shiva continuou a conversa, alegre como sempre, falando de negócios e de caminhos desconhecidos. Eu permaneci imóvel, vigilante, como uma estátua viva moldada pelo Oriente distante. Se aquele viajante ousasse levantar a mão contra meu mestre, eu o silenciaria antes que pudesse terminar o movimento. Mas nada disso foi necessário. Ele partiu, e eu observei até desaparecer entre as árvores antigas. Quando finalmente relaxei a postura, Shiva deu uma risada baixa. Sempre tão rígido, mas não sei o que faria sem você. Não respondi. Apenas ajeitei a lâmina e voltei a vigiar a floresta. Na escuridão de Darkroot, eu continuo sendo aquilo que o mundo me forçou a ser. A sombra do Oriente, o guarda-costas silencioso, o golpe que nunca hesita. Dark Souls 1, o encontro com Sif, o grande lobo cinzento, narrado em primeira pessoa. A floresta estava silenciosa demais. Cada passo que eu dava sobre as folhas secas parecia ecoar pelo bosque inteiro, como se a própria natureza prendesse a respiração. O vento carregava um cheiro antigo, algo entre tristeza e ferocidade. Eu sabia que estava perto. Os espíritos da floresta já não apareciam mais. Era como se tivessem sido afastados por uma presença maior.
Avancei por entre as ruínas cobertas de musgo, até alcançar o grande portão arqueado. Naquele ponto, senti um peso no ar, não de ameaça imediata, mas de algo guardado, algo que não queria ser perturbado. Entrei. O chão estava marcado por cicatrizes profundas, como se lâminas gigantes tivessem rasgado a terra. No centro do enorme campo circular repousava uma espada. Não era uma espada qualquer, era enorme, fincada no solo como um memorial. Me aproximei devagar. Foi aí que ouvi o primeiro rosnado, grave, firme, mas não hostil. Levantei o olhar e ele surgiu das sombras das ruínas quebradas. O grande lobo cinzento, Sif, majestoso, imenso, o pelo prateado balançando com o vento, os olhos atentos, inteligentes e tristes. Não havia raiva nele, apenas determinação. Ele pousou a pata sobre o cabo da espada, como se a defendesse, como se proteger fosse parte do seu próprio ser. A espada de Artórias. Agora eu entendia. Sif não era um monstro esperando um intruso. Ele era um guardião. E eu, um estranho cruzando o limite que talvez jamais devesse ultrapassar. Ele ergueu a espada com a boca, com uma graça que nenhum animal comum teria. Deu alguns passos à frente, firme, imponente. Não avançou, não atacou. Era como se estivesse me dando uma última chance de voltar. Por um momento, senti que ele sabia quem eu era e que lamentava profundamente o que estava prestes a acontecer. Mas o destino, em Lorthron, nunca é gentil. Dark Souls 1, a batalha contra Sif, o grande lobo cinzento, narrado em primeira pessoa. Assim que dei meu primeiro passo na clareira, Sif ergueu a espada entre os dentes. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se me desafiasse, ou me desse uma última chance de recuar. Eu não recuei. Com um rosnado profundo, ele avançou. O salto de Sif foi tão rápido que mal pude acompanhar. A espada descreveu um arco brilhante no ar, e o impacto no chão fez a terra tremer. Esquivei por instinto, sentindo o vento cortado pela lâmina passar tão perto que poderia ter me partido ao meio. Ele girou com a espada na boca, formando um círculo de força bruta que me obrigou a recuar. Cada golpe levantava poeira, folhas e fragmentos de pedra. Sif lutava com a graça selvagem de um predador e a precisão de um guerreiro treinado por Artórias. Eu tentava contra-atacar, mas cada ferida que deixava nele parecia pesar mais em mim do que nele. Ele não recuava, não hesitava. Sif
estava defendendo algo, não atacando alguém. Depois de alguns minutos de batalha, notei a primeira hesitação, um pequeno tropeço, uma perna que não apoiou direito. Sif estava cansado. Ele avançou de novo, mais agressivo, mas já não havia a mesma força no salto. A espada ainda cortava o ar com violência, mas o ritmo já não era o mesmo. Eu atingi outra vez. O lobo soltou um gemido curto, doloroso, quase humano. Ele recuou alguns passos, a respiração pesada, o corpo inteiro tremendo. Mas mesmo assim, ergueu a espada outra vez. Ele não queria parar, e isso partiu algo dentro de mim. Sif mancou ao me cercar. Seus movimentos, antes elegantes, estavam agora rasgados pelo peso da dor. Mas a determinação permanecia. Ele tentou mais um golpe lateral, e mesmo enfraquecido, a espada ainda tinha peso e intenção. Quando o ataque falhou, ele quase caiu. Eu poderia ter terminado ali. Poderia ter dado um golpe final com rapidez, sem vê-lo sofrer. Mas Sif tentou se levantar de novo. Ele tentou. E foi isso que mais doeu. A clareira estava silenciosa, como se o mundo inteiro aguardasse aquele momento. Eu respirei fundo, levantei a minha arma e avancei. Um último golpe foi rápido, mas o eco dele pareceu durar para sempre. Sif tombou lentamente de lado. A espada escorregou de sua boca e repousou no chão com um som suave, quase um sussurro. Ele me encarou por um breve instante, os olhos grandes e tristes, e naquele olhar havia tudo: lealdade, dor, dever e a lembrança de Artórias. O enorme lobo soltou um último suspiro e a floresta ficou completamente silenciosa. Eu permaneci ali, imóvel, sentindo o peso do que havia acabado de acontecer. Eu não havia vencido um inimigo. Eu havia derrotado um guardião. E de certa forma, a vitória nunca pareceu tão amarga. Dark Souls 1, a perspectiva de Sif na batalha, narrado em primeira pessoa. O vento muda quando você entra na clareira. Ouço passos leves sobre a grama, mas carregados de determinação. Você cruza o véu da floresta com a postura de alguém que já conhece o peso deste lugar. Eu avanço e o encaro. Meu dever é simples: impedir sua passagem, não por raiva, mas porque sei o que aguarda além. Você não deveria seguir por este caminho. Rosno, avisando. A lâmina presa aos meus dentes brilha sob a luz mortiça, e meu corpo inteiro se arma para o combate. Quero afastá-lo, forçá-lo a recuar,
Talvez ainda haja tempo para você desistir. Mas você dá o primeiro passo. Eu salto. O choque entre nós ecoa pelo bosque. Cada golpe que desce de mim é uma tentativa de derrubar, não destruir. Você resiste, esquiva, retorna com precisão. Sinto sua força crescer, seu foco estreitar. Você não veio aqui por engano. Volto a carregar o peso da lâmina e avanço outra vez. O som metálico de nossos ataques se mistura ao farfalhar das árvores. Você é rápido, determinado e não recua em nenhum momento. Sinto o cansaço chegar antes que eu deseje admitir. Minhas patas já não respondem com a mesma firmeza. Meus saltos se tornam mais pesados e cada passo deixa um rastro de dor pelo chão. Mesmo assim, continuo. Rosno novamente, agora de frustração ou talvez tristeza. Você avança de novo e cada golpe seu abre um espaço que me obriga a recuar pouco a pouco. Meu corpo treme, minha visão oscila. Tento mais um ataque. Falho. A lâmina arrasta no chão, pesada como nunca. Meu corpo cede. Ainda assim me forço a ficar de pé. Dou mais um passo em sua direção, não para ferir, mas porque é meu dever proteger até o último instante. O bosque fica silencioso. A dor se dissolve em algo distante, quase frio. Meus olhos encontram os seus. Não vejo maldade, apenas a certeza de alguém que segue adiante porque acredita que precisa. Meu corpo finalmente desaba. E no último instante, enquanto o mundo perde forma, deixo escapar um último uivo, não de desafio, mas de despedida à floresta que protegi até o fim.